Ou seja, gente, repetindo, esse LineStB, ele é o quê? Ele vai me dar o valor do intercepto, que é o quê? Que é o ponto em que a altura intercepta o eixo de x quando x é zero. Ou seja, quando a altura, cadê a altura? Que está aqui, for zero, quanto será y, o peso? Então é isso que o LineStB me dá, certo? E por que é importante? Porque isso vai entrar no cálculo da regressão linear. E o LineStM vai me dar o quê? Ele já me dá o ângulo. Vejam que essa reta aqui, hipotetizada por nós, ela tem um ângulo. E esse ângulo é de 0,23, ou seja, a força da influência de x, da altura, sobre y, o peso. Ok? Vamos seguir. E qual é a fórmula da regressão linear? Simples. Eu vou editar isso aqui. Vou diminuir o tamanho. Tentando arrastar. O tamanho desses artefatos para que a fórmula caiba aqui. Pronto. E eu vou arrastar um texto e imagem para essa área que me resta. E aqui está a fórmula. E aí vou adicionar medida, fx. E a expressão é a seguinte. Eu vou botar aspas simples aqui. Y é igual, fim das aspas simples. Vou ter que concatenar com o i comercial. Concatenar o quê? A expressão anterior com a expressão posterior. LineStB, peso, vírgula, altura. E a gente já sabe o que é isso, o LineStB e o LineStM, na verdade. Vou novamente botar aspas simples e vou explicar que aspas simples são essas, né? Por que isso existe? Porque é o seguinte, o que está entre aspas simples não será, como é que eu posso dizer, o sistema apenas transcreverá ipsis-literis o que estiver entre aspas simples. E o que não estiver entre aspas simples, o sistema irá calcular. Por exemplo, LineStB, peso, altura, não está entre aspas simples. O que está entre aspas simples é esse y e esse x. Deste modo, ele irá calcular o LineStB. Já o y igual, o sistema ele vai ignorar. Ele apenas vai colocar. E eu boto o i comercial para concatenar o quê? Esse y igual a LineStB. Mais. E aí eu boto outro i comercial para concatenar LineStM. Peso, peso, vírgula, altura. Continua dando erro. Aqui eu estou vendo aqui, ó, a expressão. Eu suspeito que seja um i comercial que está precisando concatenar também. Esse i comercial concatena o y igual com o LineStB. Esse i comercial concatena o LineStB com o mais. Esse i comercial concatena o mais com o LineStM. Eu vou aplicar. E eis que eu tenho a fórmula da regressão linear entre peso e altura. Simples assim. Opa, faltou um detalhe. Perdão. Eu vou novamente aqui. E qual é o detalhe que faltou? Eu preciso associar o x à expressão. Afinal, o x varia de acordo com o y e o y varia de acordo com o x. Então, eu preciso novamente concatenar para
propor que aqui vem um x. E aí sim, está acabado. Então, eu tenho a expressão, certo, que rege a regressão linear entre peso e altura. E, ou seja, se eu quiser saber a altura, o peso de um homem, ou de um ser humano de 2 metros de altura, né, o peso de um ser humano de 2 metros de altura, basta que eu modifique o x, já que x é a altura. E eu modificando aqui isso aqui para 2 metros, eu terei o peso do cara de 2 metros de altura, não é isso? Quer dizer, não é 2 aqui é 200, né? Porque é 200 centímetros. Então, vocês percebam que aqui o peso é a variável dependente, né? O peso y varia de acordo com a altura x. E como é que seria caso a gente quisesse a fórmula da regressão linear tendo peso como variável independente e altura como variável dependente? Aliás, o contrário, se eu quisesse o contrário disso, né? No caso aqui, o peso é variável o quê? Dependente, porque depende da altura, que é variável independente. Então, se fosse o contrário, se a altura fosse a variável dependente e o peso a independente, como seria essa fórmula? Fica a pergunta, né? Vocês podem fazer aí.